Cara, eu já fui forte defensor da tese de que o Messias que os judeus esperavam era o anticristo. Hoje eu já não penso tanto assim. Eu acho que tá mais pro fato de que os judeus esperam Cristo, porém sem saber que é Cristo, entendeu? Porque eu vejo alguns rabinos falando, eu vi uma entrevista até com o rabino Elhanan Beck, que ele é do Naturei Karta, inclusive, eu tenho assistido muita coisa desses caras. Ele fala, inclusive, que as profecias do Talmud falam que o Messias que os judeus esperam, ele viria montado em um burrinho, montado em um jumento. O rabino Elhanan Beck, ultra-ortodoxo do movimento Naturei Karta, fala isso. E que ele não seria tipo uma figura tipo assim de um grande guerreiro ou de um grande rei, imperador que estabeleceu um governo mundial, essas coisas. Ele fala que vai ser tipo um profeta mesmo e que ele vai vir e vai meio que restaurar o reino de Deus assim sem precisar fazer nada. Ele não traz essa figura aí que o Moisés estava falando no primeiro exemplo. Eu acho que acontece o seguinte, tem rabinos que defendem essa primeira tese aí, tá? Esse primeiro exemplo que o Moisés falou, de vai ser perverso, tipo, e mandar adorarem ele. O que eu percebo que acontece é que depois da criação do Estado de Israel, e principalmente agora, nesse recrudescimento das ações militares de Israel, essa figura do Messias como sendo uma espécie de rei Davi, tipo um rei guerreiro, que vai combater os idólatras no campo de batalha, tipo quase um profeta Muhammad, assim, tem ganhado mais força devido à instrumentalização política para fins de expansão militar israelense. Mas isso não reflete a visão judaica tradicional de um Messias que seria, sim, um profeta, uma figura humilde semelhante a Cristo. Então eu sou mais da opinião, assim, que, tipo, apesar dos judeus não aceitarem Cristo, no final das contas eles acabarão aceitando Cristo. Cara, sabe o que é o foda? É que eu já vi tanta interpretação diferente vinda de judeus sobre o que é o Messias e a chamada era messiânica. Eu já vi gente defendendo a tese de que, por exemplo, ele vai ser uma espécie de guerreiro mesmo, sabe? Tipo, que vai efetivamente combater os idólatras em campo de batalha. Já ouvi isso. Já vi que ele vai ser, tipo, uma figura, tipo, como se fosse uma espécie de profeta, como se fosse um novo Moisés, assim. Já vi de alguns também que o Messias, tipo, não é uma pessoa, ele é uma era, tipo, ele vai ser uma, vamos dizer assim, um grande despertar da humanidade, por assim dizer. Já vi gente falando já vi judeu falando, por exemplo, assim, da questão dos dois Messias, o Messias ben Yosef e o Messias ben Davi. O Messias ben Yosef seria o que veio para ser, que veio com um Messias tipo pobre, humilde, que vai ser derrotado, para que depois venha o Messias filho de Davi, que seria tipo uma espécie de rei que viria com glória mesmo, né? Inclusive, isso é usado para argumentar que o Talmud ele preconiza a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Mas enfim, tem muita visão diferente do que significa a vinda do Messias para os judeus. Até porque essas questões de era messiânica, essas visões da escatologia, né? Elas não têm tanta importância quanto a gente imagina para os judeus, sabe? Tipo assim, os textos eles não se preocupam muito com isso.
O judaísmo nem se preocupa tanto com pós-morte, sabe? Quanto mais com era messiânica, quanto mais com escatologia. Todavia, a gente não pode perder de vista que dentro do judaísmo houveram muitos movimentos messiânicos, né? E muitas eras, assim, de milenarismo. A gente tá vendo uma agora, né? Vira e mexe, por exemplo, assim, dentre os cristãos mesmo. A gente vê, sei lá, acontece alguma questão geopolítica, daí o pessoal fica falando assim, ah não, isso aqui é tal profecia se cumprindo, a gente tá vivendo os últimos dias, isso tem no judaísmo também, vira e mexe. Já houveram muitos candidatos a messias aí na história do judaísmo, mas os textos mesmo não se preocupam muito com essas questões. Tem um escrito judaico medieval chamado Sefer Zorobabel, é o livro de Zorobabel, né? Que ele é um escrito que não é amplamente aceito por todos os judeus, né? Ele é um escrito meio poético, assim, até, sobre a vinda da era messiânica. Esse escrito, ele fala de 2 messias. O primeiro que seria um ser chamado Mashiach ben Yosef, que é o Messias filho de José, que ele viria como um homem humilde, montado em um jumento, e que esse Messias ele seria morto, né? E aí a alma dele retornaria, só que em glória, como um rei de fato, né? E esse seria o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi. Seria tipo uma espécie de primeira e segunda vinda do Messias, na interpretação judaica. E esse texto também fala de um personagem, de uma figura que eles chamam de Moshiach Sheker. Moshiach Sheker significa em hebraico falso Messias, né? Sheker em hebraico é tipo mentira, um falso Messias. E esse texto, o livro de Zorobabel, se refere a essa figura como Armilos. E ele chega até a descrever essa figura como um ser que ele teria um olho só, ele seria tipo caolho assim, ele teria tipo, seria cego de um olho, e ele teria uma marca na testa, muito semelhante ao Dajjal, que é o anticristo segundo a tradição islâmica, né? E que esse Armilos, ele é um arquétipo de uma criatura, de um ser assim, que ele simboliza... O nome latim dele já sugere que essa criatura simboliza Roma, né? E que esse Messias viria, ele ia ser uma espécie de esse Messias não, aliás, esse anticristo, né? Esse falso Messias viria, ele seria uma espécie de governante mundial, que ia fazer todos os líderes da Terra se voltarem contra o povo judeu, contra os filhos de Israel, né? E que haveria uma perseguição contra os judeus, e daí o Mashiach ben Davi, o Messias filho de Davi, viria e derrotaria esse falso Messias e estabeleceria o seu reino na Terra. Eu não sei até que ponto esse escrito, né, esse livro de Zorobabel foi influenciado pelo cristianismo e pelo islamismo. Mas nós vemos aí muitas semelhanças. Primeiro a gente vê um Messias que foi morto e que depois que ele ressuscita e retorna em glória. Isso, clara influência cristã. A figura do anticristo, segundo esse livro esse livro judaico, eles tentam colocar como arquétipo ali o Império Romano, né, como Roma. Talvez, como esse é um escrito medieval, talvez isso fosse uma forma de atacar a Igreja Católica até. E a influência islâmica que vem porque a figura do anticristo, segundo esse livro judaico, se assemelha muito ao anticristo da tradição islâmica, e a questão dele ser derrotado
pelo Messias, né? Porque o Islã também fala isso, que o anticristo vai ser derrotado por Jesus, e que ele vai vir e vai derrotar o anticristo. Então tem muita... Então esse escrito aí, ele tem influência tanto da escatologia cristã quanto da escatologia islâmica. Eu preciso realmente voltar pro... estudar um pouco mais o Antigo Testamento e as escrituras hebraicas para ver o quanto essa questão da escatologia ela é importante e abordada assim na escatologia, tipo, pros judeus, né? De acordo com o Antigo Testamento. O que eu percebo é que muito da tradição judaica e até mesmo dessas questões envolvendo os últimos dias, envolvendo o final dos tempos, muito dessa tradição a respeito desse tema foi desenvolvido na Idade Média após a queda... Na Idade Média eu digo assim, entre a queda do Segundo Templo e a Era Medieval, né? Então eu não sei até que ponto eles desenvolveram essa teologia escatológica como uma resposta à teologia cristã e à teologia islâmica, que são mais claros com relação a essa questão da escatologia. Porque eu não me lembro exatamente, eu não lembro o quanto exatamente que o Antigo Testamento, as profecias de Daniel, de Ezequiel, falam a respeito dessas questões. Mas é bem mais provável que o judaísmo tenha desenvolvido mais essas questões posteriormente.